Opa, está iniciada a nossa gravação oficialmente, então, do nosso curso de restauro e preservação, aqui do estimado dia de 13 de novembro do ano da graça de 2021. E beleza, e nós seguimos hoje com uma etapa mais preocupada com o resultado final da nossa foto, porque vocês estão vendo aqui que nós estamos... Opa, vamos dar assim... Olha, ih, rapaz, já perdi os caras, volta aqui. Eita, olha ali, minha Nossa Senhora. Estamos tentando fazer uma transmissão diferente, especial aqui para vocês. Estamos aqui no estúdio de fotografia da Univale. Aliás, o amigo Lucas também está por aqui. Aí, Lucas, aqui, agora deu certo. Amigo Lucas também está por aqui. E a gente montou uma estrutura aqui para falar especificamente da questão do registro das imagens, para transformá-las em imagens digitais. Então a gente veio aqui para o estúdio, a gente preparou tripé, luz, de uma maneira que a gente consiga escanear, né? É uma forma de escanear, mas na verdade a gente vai estar fotografando essas imagens. Vai daí, Lucas! Ah, Lucas, como é que foi sem querer, rapaz? Aqui do lado. Não tem problema, imagina. Então, pessoas, sejam todas muito bem-vindas. Nós temos aqui algumas atividades práticas de... Como é que a gente deve chamar isso? De preparação... Não, eu quero me referir aos partes aqui. Preparação de materiais para conservação. Ficou bom para essa produção, mas na verdade estamos produzindo. Vamos produzir uns materiais, então o professor Galarza vai recortá-los aqui, a gente acompanha. E na sequência a gente vai para um segundo momento de refotografar as nossas imagens. É isso, professor Galarza? Esqueci alguma coisa ou não? Pessoal, primeiro peço desculpas que hoje a gente está de máscara, porque nós estamos aqui num ambiente coletivo da universidade e somos obrigados a usar as máscaras, diferente de quando a gente transmite de casa, tá? Enfim, já estamos todos acostumados, né? O uso das máscaras, então não estranha demais. Bom, primeiro, antes de responder o Marcelo, eu queria dar boa noite oficial a todos, né? Briane, que chegou agora, Bruna, que está chegando também, já vimos falado com o Manuel, com Lilian, com Tainara, né? O Lucas está aqui junto conosco no estúdio, né? Então, boa noite oficial a todos, os da equipe também. Bom, nós estamos chegando na reta final do nosso curso, né? Semana que vem os nossos 2 últimos encontros, né? E hoje, na verdade, a gente meio que dá uma encerrada no ciclo aí de informações e orientações para que vocês deem o primeiro passo na conservação, no restauro e conservação das imagens do acervo familiar, né? Como o professor Marcelo falou, a gente veio aqui para o estúdio por uma questão de facilidade de equipamento, não que todo mundo tenha que ter um estúdio para fazer o que a gente propõe nessa etapa, né, que é a etapa de digitalização do acervo fotográfico. Lembrando que, a professora Odisseia entrando, boa noite, Odisseia, seja bem-vinda. A gente falou de algumas coisas bastante importantes. Boa noite, Odisseia. A Odisseia que está chegando agora, só para saber, hoje a gente está transmitindo aqui do estúdio fotográfico aqui da Univale, por conta de uns equipamentos, de umas luzes que a gente quer mostrar aqui para vocês, né? Para que tenham ideia de como, vamos dizer assim, digitalizar da forma que a gente considera uma forma eficiente, né? E indicada para isso, tá? Já vou explicar melhor. Retomando, então, a gente já havia dado um quase passo a passo desse processo de restauro, né? Lembrando que a gente começou contextualizando, falando bastante de documento, falando bastante da importância da fotografia como documento, da importância dos acervos familiares. Mais recentemente, a gente começou o processo de higienização das imagens. Antes disso, a gente fez todo o processo de... tratamos, né, conversamos sobre o processo de
curadoria, de análise, de diagnóstico, para entender um pouquinho a condição do acervo, para entender um pouquinho, reclassificar as imagens por técnica. A gente viu, e está disponibilizado no nosso Drive, no nosso blog, uma sugestão de planilha, né? De planilha de registro de informação sobre o acervo, que é bastante importante, que nos ajuda a ter uma dimensão do trabalho, né? Enfim, e sobre isso, inclusive, abro parênteses aí, a Lilian me mandou um link durante a semana, bastante interessante. Depois eu vou pedir que ela fale sobre a existência de um software que foi lançado atualmente, que ajuda nesse processo de catalogação de acervos, né, de uso livre, né? Então eu vou pedir depois que a Lilian comente um pouquinho. Mas enfim, daí a gente conversamos, né, sobre todo esse processo de diagnóstico, de análise de material, de tentar classificar, de ver relevância, né? A gente falou bastante de oralidade, a importância da oralidade no complemento das informações iconográficas de um acervo, né? É cada vez mais importante esse complemento, principalmente em famílias que é notória a presença de pessoas de mais idade, que tem muita história para contar, né? É bastante importante isso. E aí a gente fez um processo de higienização, eu fiz a demonstração da estabilização de alguns materiais, falamos da câmara de fumigação para casos de fungo, né? Que é bastante importante, né? A necessidade, falamos de uma pequena receita caseira, inclusive, que a Lilian passou lá, de uma alquimia que ajuda a estabilizar quando o problema é a ocorrência de fungos, né? Falamos do processo de reestruturação a partir do papel japonês, né? De arroz, aquele papel bem fininho, usando a goma carboximetilcelulose. É isso, né, Lilian? A Lilian sabe bem que eu me atrapalho com esses nomes aí. Mas, enfim. E feito todo esse... falamos também do pó de borracha, né? Falamos do pó de borracha, que é uma ferramenta bastante importante. E lembro que no nosso último encontro, a Lilian até comentou o seguinte: tendo o CMC, tendo o pó de arroz, o pó de borracha, né, um bisturi, e não lembro se ela falou também do papel japonês. Quer dizer, tendo esse ferramental, é possível reorganizar de maneira significativa e estabilizar e conservar de maneira significativa um acervo familiar. Então, não é nada complexo, né? A gente só viu que é bastante trabalhoso. Demanda tempo, né? Sem sombra de dúvida, né? Mas, enfim, daí hoje, como o professor Marcelo fez na abertura ali, falou, hoje a gente vai indicar como nós consideramos adequado fazer a digitalização desse material que foi higienizado. Então a gente veio aqui para o estúdio para a gente falar da condição ideal de digitalização, né? E aqui eu estou falando de digitalização exclusivamente de fotos impressas. Nós não estamos falando de refotografar negativo, que entra num outro patamar, né, técnico, né? Quando a gente fala de negativo, o ideal do negativo é o scanner de cilindro, né? É um scanner bastante difícil de se obter, né? Esses scanners de cilindros foram usados por muito tempo, foram desenvolvidos pela NASA. Eles são scanners que dão altíssima definição, né? Só para a gente ter uma média,
assim, um fotograma, né, um negativo daquele 6x7, daquele médio formato que eu cheguei a mostrar, que até demonstrei como faria a limpeza do negativo, né, que eu comentei como faria a limpeza do negativo. O escaneamento de um fotograma daqueles, num scanner cilindro, às vezes pode levar 1 hora ou mais digitalizando, né, para a gente ter uma ideia do nível, o alto nível de digitalização que esse scanner produz. E é um scanner raro, aqui não se tem na região, né? Aqui se tem muitos scanners de mesa que cumprem uma função, sem sombra de dúvida, né? Mas, enfim, é bom sempre a gente saber que existem níveis diferenciados de restauro e conservação que a gente, aqui, assim, a nossa abordagem ela é bem inicial e não contempla necessariamente essas tecnologias. Porém, isso que a gente vai falar hoje de digitalização, a gente vai fazer uso de flash, né? Demonstrar como a gente digitaliza, porque embora o flash não seja algo muito comum, né? Mas é interessante, já que a gente tem à disposição as pessoas saberem que existe essa possibilidade, né? E isso dá uma condição de digitalização bastante qualificada, né? Bastante elevada, assim, em termos de resolução, enfim. Então, sabes que eu baixei e não instalei ainda no computador para ver, né? Eu deixei para fazer isso no final de semana e acabei esquecendo, para falar a verdade. Mas, assim, é uma notícia, né, do jornal da USP, que é um software que é livre, que ele tem uma série de tabelas, né, e de fichas de catalogação para restauração e conservação dos acervos. Isso é muito legal, porque até então toda instituição cria suas planilhas e as suas metodologias, né? Confesso que lá no arquivo histórico a gente seguia uma metodologia até meio arcaica, né? De fichas, né? Eu faço uma indexação livro-ata e tal, e depois que a gente começou a usar o sistema Pérgamo, a gente abre umas abas no sistema Pérgamo que faz toda a catalogação, né, dos dados de conservação e restauro. Essa da USP, né, eu ainda não naveguei por ela, mas nesse link tem até um vídeo, né, de como usar essa plataforma, como eu vi alguns trechinhos, né, e que essas planilhas, elas podem ser, inclusive, a gente consegue adaptar essas planilhas para o nosso uso. Então, acho que vai ser bem legal, eu tô doida para testar, né? E o legal é que quando se tem uma ferramenta assim que seja livre, a gente pode intercambiar informações, né? Que é uma vantagem do sistema Pérgamo também, né? Que eu consigo disponibilizar as minhas planilhas, né, com outras instituições para conseguir mais informações sobre aquele acervo, né, até ser um pouco colaborativo em relação ao diagnóstico ou as propostas de intervenção. Mas tá aí o link, né, depois quem quiser dar uma olhadinha, tem um vídeo, teve uma live de lançamento, tem a live completinha ali e o sistema. Eu vou até tentar instalar agora, se der tempo, para ver se eu consigo mexer em alguma coisa. Sabe, Lilian, você estava falando agora e me ocorreu assim que interessante, né? Até o próprio arquivo histórico, no momento adequado, poderia incentivar essa troca de informação entre acervos familiares, né? Sim. Vocês já fazem isso no Café com História, né? Isso, a gente já faz isso no Café com História e é muito legal, né, essa troca de informações, porque às vezes, né, a gente precisa de alguma informação sobre a iconografia, sobre a técnica, sobre a época, né, o tempo e espaço daquela imagem, né, isso acaba sendo bastante produtivo,
Hoje a gente está disponibilizando essas imagens e o resultado dessas imagens no site da Fundação Cultural através do informativo, e a gente gostaria de estar ampliando isso para informações mais técnicas de restauro, inclusive, né, de conservação, porque como tu já falaste, eu também já falei, né, às vezes pela bordinha, pelo franjado do corte da fotografia, a gente identifica a época que ela foi, a época dela, né? E às vezes pela iconografia também. Sempre imagens que talvez a gente não dê uma importância num primeiro momento, daqui a pouco elas são a chave para descobrir outras informações de outras imagens, né? E a gente consegue montar esse quebra-cabeça que é a história, né? Até, por exemplo, representações das próprias imagens, né? Como, por exemplo, indumentária de uma determinada época. Exatamente. São elementos fundamentais para e que se socializados, eles parece que tomam mais relevância, né? Porque lembro muito bem que o Sérgio fez já o projeto de restauro pela LIC, né? Foi meu aluno também. O Sérgio fez um trabalho de reconstrução digital em que essas informações de época foram bastante importantes. Isso foi até o trabalho final de curso dele, né? Foram bastante importantes, assim, né? E essa busca de informação e realmente, né? Quem sabe para o futuro a gente possa até criar um banco de informação, né? Informação técnica, iconográfica, dados históricos, enfim. Mas é bastante interessante, sem sombra de dúvida, né? Tem até uma fotografia que é muito icônica, assim, que é uma pescaria na Praia Central, uma pescaria de tainha, né? Que ela era dita como do início dos anos 20 e tal, e a gente sempre teve essa dúvida, né? Era sempre uma foto que, vez ou outra, a gente puxava ela, porque eu tinha muita dúvida da época, da data, né? Que às vezes o doador, para valorizar um pouco mais o seu acervo, né? Tem as suas suposições, os seus, né? Enfim, né? A sua valoração das imagens, né? E era uma das primeiras fotos que eu coloquei no Café com História por provocação mesmo, né? Porque eu imaginava, não tinha tanto domínio da técnica da fotografia, mas eu imaginava pelo franjado, pela qualidade do papel, que ela era muito mais recente do que 1927, como ela estava datada, escrita, e com uma tinta de pena ferrogálica que não causou oxidação na foto. Então era um dado que a gente começa a desconfiar da datação, né? Quando a gente apresentou, né, os senhores, que são todos maiores de 70, reconheceram pessoas da foto. Então, a foto, na verdade, era de 1960, né? Tipo, 40 anos depois. Né? E assim, por essas mas sabe características, né? Que isso que você está falando é um aspecto fundamental na construção e na administração dos acervos familiares. Porque o processo criativo, o processo da oralidade é um processo criativo. Ele não é um processo fechado em si. Então, as pessoas, dependendo do período em que contam determinadas histórias, contam completamente diferente, né? E isso é algo bastante relevante quando se constrói, né, essa narrativa a partir da oralidade de outras pessoas, né? Porque, como você falou, em algum momento há uma questão de vaidade pessoal, outras simplesmente de aspecto criativo, de modificar mesmo, de abstrair um pouco da realidade e ir acrescentando, né?
Mas isso também faz parte do processo, né, da narrativa histórica. Sim. E não pode ser desprezado, né? Exatamente. Tem um outro fato que não tem a ver com fotografia, mas tem bem a ver com isso que tu estás falando, assim, né? Acaba sendo patrimônio imaterial, intangível, essa oralidade, né? Um exemplo típico, né? A questão do óleo de baleia na Capela da Barra. As pessoas creem que ela tem óleo de baleia na construção da capela. Isso já está muito arraigado no imaginário popular da comunidade, levando em conta que a caça da baleia foi proibida muito antes da construção da capela, né? E que a gente fez teste químico na capela e não tem óleo de baleia. E historicamente não se usava óleo de baleia nessas edificações. Mas como que a gente vai desconstruir? A gente não consegue desconstruir, porque abre uma ferida no peito dessa comunidade que crê que tem óleo de baleia então até isso nos álbuns de família, né? Às vezes por anos e anos a gente ouve uma história acerca de uma pessoa, de uma foto, de um fato, e depois a gente descobre que a história não era bem assim. Quando eu gravei aquele vídeo com a minha mãe, estávamos ali tentando reconhecer algumas pessoas. E eu falei para ela que aquela pessoa era fulano de tal, que eu nem havia conhecido, né? Porque eu sempre ouvi falar que era fulano de tal. Na minha memória, eu sempre ouvi falar. Mas minha mãe me desmentiu na hora, assim. Disse, não, acho que não tem relação nenhuma. É interessante isso. Mas, para mim, eu sempre ouvi falar. Mas eu acho que o importante disso é a gente entender que são informações relevantes, né? Mesmo que façam parte deste imaginário coletivo, né? Dessa abstração que é contar história, é uma pura abstração, né? E linearizar uma história, então, né? É tão difícil, porque sempre vai ser um recorte visto de algum ponto de vista e que em nenhum ponto de vista é absolutamente verdadeiro, né? A gente tem verdades e inverdades, né, nesse processo. Mas eu acho que o importante é que esse processo de salvaguardar, de reunir informação, seja o mais imparcial possível, né? Para que a gente consiga, pelo menos, ter um cerne histórico bem delineado, assim, né? Uma estrutura central dessa história, e que as pessoas abstraiam como desejarem a partir de fatos que são comprovados, né? Como, por exemplo, uma técnica de uma determinada época, enfim, né? Uma indumentária de uma determinada época, o período de vida de uma determinada pessoa que aparece na foto, são coisas que não dá para mexer muito também, né? Mas eu acho legal a gente falar isso para a gente também ter em mente que é um processo, né? Nada é fechado, nada é tão absoluto assim. Claro, a cientificidade do processo acaba dando respaldo para toda essa construção histórica, né? Mas é um processo que está aberto, né? E eu acho o álbum de família mais do que nunca, né? ou mais do que qualquer outra coisa. Está aberto a essa história familiar e ela tem que ser vista com essa abertura também, né? Esse é o meu pensamento em relação ao álbum de família. Eu vou mudar o ângulo da minha câmera aqui, porque antes de mostrar a digitalização, eu quero só mostrar como é que eu faço, como deve ser feito, ou é indicado ser feito um envelope para guardar as imagens, né? Então, muito rapidamente eu vou demonstrar isso. São coisas básicas, mas importantes para quem nunca olhou para esse tipo de possibilidade, assim, né? De guardar, né? Então, o seguinte, né? Eu queria recapitular com vocês uma coisa bastante importante, que a gente
Deixa eu pegar uma imagem aqui. Pegar essa imagem aqui que eu gosto bastante, que eu acho linda essa imagem, de uma tia minha. Essa imagem foi feita, não tenho a data precisa, mas é lá para os idos de 1950 a 60, né? Foi no período em que eu nasci em 62. E é uma imagem que eu acho assim, muito, muito bonita, né? E gosto bastante dela. E que ainda ela vai passar por um processo de mais atenção minha, né? Mas eu queria lembrar o seguinte, ó, como todas as imagens que a gente submete, né, aqui a gente observa que ela tem todas as imagens, não, mas como todas as imagens que nós tratamos, tem alguns atributos que precisam ser relembrados. Por exemplo, a adesão de materiais que não fazem parte da natureza do corpo físico da fotografia, né? Que dentro do possível devem ser removidos, porque durante o passar do tempo eles correm o risco de produzir interferência no outro lado da imagem. Casualmente esse aqui não produziu, né? E pelo jeito ele está há bastante tempo fixado no verso dessa foto, mas a gente não observa que a partir dele tenha surgido algum outro dano, né, decorrente. Mas, dentro de um processo de conservação, de limpeza e conservação, higienização, né, é adequado que, dentro do possível, a gente possa fazer a retirada. Só um minutinho, pessoal, pegar uma ferramenta aqui. Só lembrando vocês, assim, né, daqueles cuidados básicos, de ferramentas básicas para quem quer trabalhar no restauro, que é a trincha, né, uma trincha macia que permita essa limpeza, né, o uso de lupas, tudo isso a gente já falou, né, o uso de lupas, o uso de bisturi, né, o uso de bisturi para fazer uma limpeza mais estrutural, mais física, vamos dizer assim, da imagem, né? Deixa eu pegar aqui uma lâmina. Inclusive eu tinha sugerido que fossem bisturis de pontas redondas, né? De ponta redonda, porque ele acaba ajudando no posicionamento da limpeza, né, da remoção. Então, algo que a gente observa que esse papel, ele pode ser retirado, né, ele já está até solto numa parte, enfim. Claro que tudo isso vai ser feito a partir de um olhar criterioso, né, lembrando que o posicionamento do bisturi é fundamental, né? Você não deve entrar com ele muito inclinado, ele mais no sentido horizontal, né? Isso é bastante importante, né? Lembrando que eu peguei essa imagem e virei ela sem medo, porque eu botei embaixo um papel que eu não sei definir exatamente que papel é esse, mas é um papel, parece encerado, que é aquele papel do verso do contact, né? Então ele é um papel que acaba não danificando a imagem, né? Ele suporta... Siliconado, papel siliconado. Siliconado? Uhum. Uhum. Esse papel siliconado. E ele acaba protegendo, né? E, bom... a gente viu também que em algumas imagens, e é fundamental que se atente, nunca pense que a higienização deve apagar informações do verso, né? Principalmente informações que foram escritas por alguém, né? Porque a própria escrita traz informação relevante em si, né? Até a caligrafia de quem escreveu, a forma de expressão, né, a intenção e a informação em si, né, que é bastante relevante. Mas a gente falou também na sequência que a higienização
Nessas áreas que não contemplam a escrita, pode ser feita com pó de borracha, a borracha ralada bem fininha, né? A borracha branca, para tirar essa sujeira mais expressiva, né? Falamos também da possibilidade de extração após uma análise minuciosa de elementos físicos que estejam incorporados, né? Como, por exemplo, excremento de inseto, né? Que normalmente traz em si acidez e precisa ser removido para que o dano não fique tão... não aumente e não fique tão definitivo, né? Vamos dizer assim. Mas acaba sempre dando uma espécie de oxidação a partir de um excremento, né? Tem muita acidez nesses excrementos de insetos, né? A gente falou também do desfolhamento dos cantos, o uso da goma para fazer a colagem, né? A gente fez um teste na aula passada, uma demonstração no encontro passado de uma imagem que estava quebrada quando nós usamos o papel japonês para poder fazer a reestruturação e evitar que um elemento quebrado se torne um canto quebrado se torne num rasgo definitivo, né? E esse rasgo definitivo acaba suprimindo um detalhe importante muitas vezes da foto, né? Enfim, eu só estou recapitulando porque são coisas importantes para que fique na memória de vocês, né? E que vocês possam, dentro do possível, exercitar, certo? Ok. Bom, feito isso, eu queria só demonstrar rapidamente a construção de um envelope, né? No encontro passado nós falamos também sobre as photobags, né? Tem outros nomes, mas eu conheço como photobags. Na verdade são envelopes de plásticos específicos para guardar as imagens fotográficas, né, em arquivos suspensos, né? A gente falou disso. A gente falou também dos plásticos para guardar os negativos, né? E falamos da higienização dos negativos, que pode ser feito a partir de uma receitinha doméstica que a gente tratou também, que usa o álcool isopropílico com um detergente neutro, que na verdade ajuda todo o processo de secagem, né? A gente falou que alguns negativos eles são passíveis de serem lavados, mas para isso precisa que seja feita uma análise da integralidade, vamos dizer assim, física do negativo, né? Que a gente não submeta a uma lavagem um negativo que esteja muito deteriorado, porque isso pode extrair do negativo informações importantes. E com o tempo as pessoas aprendem a lidar com o negativo, né? Então alguns negativos, que sejam muito novos, estejam íntegros, eles permitem o toque, né, de maneira um pouco mais intensa. Outros não permitem, outros não devem nem ser lavados, né? Enfim, e a gente falou também da importância de que toda a higienização comece por um processo seco, que não seja um processo agressivo, né? Então, assim, a primeira coisa que você faz tanto no negativo quanto numa foto é higienizar ela de maneira seca, evitando que isso danifique o material, né? Tirar o pó, a higienização com álcool isopropílico mais água deionizada, a limpeza com pó de borracha, tudo isso são higienizações secas, né? A extração de elementos físicos, até aí não há nenhum solvente que interfira no processo, né? E como a Lilian falou, recapitulando, né?
tendo aqueles elementos básicos, muita coisa pode ser feita, né? O próprio a própria CMC, o carboximetilcelulose, ele bem trabalhado, ele serve como um solvente super eficiente, né? Porque ele vai umedecendo e vai permitindo a retirada desse corpo estranho, vamos dizer assim, ao elemento físico, né? Ok? Depois a gente vai passar o link da casa, não lembro se a gente passou ou não passou ainda, mas o link da casa do restaurador, onde se encontra uma variedade enorme de materiais e equipamentos para restauro, para quem quiser seguir nesse caminho, né? Que é bastante importante, tá? Bom, aí é o seguinte, olha só, vou tirar isso daqui. Vou pegar aqui um papel Verger de pH neutro. Esse papel eu comprei na casa do restaurador, porque não tinha nas lojas, né? Lembro até que o Marcelo, não, Sério? não, que na aula passada ali, o Flávio comentou que em Balneário ele não conseguiu, né, esse tipo de material, né, enfim, mas tem uma forma muito simples. Eu lembro que bem no início eu falei para você assim que na primeira seleção eu fiz pequenos envelopes assim, que não são envelopes, na verdade só um papel dobrado para evitar o atrito entre as imagens, né? E para que eu pudesse manusear imagem por imagem com um pouquinho mais de confiança, um pouquinho mais de determinação, né? Falei também, deixa eu ver se tem aqui, de que nessa primeira seleção eu também acho que é interessante, mesmo que não esteja higienizado, que seja usado um papel celofane, né? Que é um papel barato, para colocar, para separar a imagem, porque ele permite inclusive um manuseio um pouco mais, entre aspas, despreocupado, assim, né? Você não fica tão receioso de manusear, inclusive de posicionar a foto em cima. Então é uma forma de prevenção, mesmo antes do processo de higienização, né? Mas vejam bem o seguinte, esse aqui não é um envelope definitivo, porque ele é aberto, entra umidade, entra pó, e o manuseio não é interessante, né? Assim, que você guarde desta maneira, né? Então, como é que se guarda esses elementos? Assim, como é que se indica fazer um envelope para esses elementos? Se indica fazer um envelope que feche nos 4 lados, que evite tanto a entrada de pó, mas também evite que o material caia, né, no manuseio, porque esse que eu fiz inicialmente, ele é muito vulnerável, né? Ele é bastante vulnerável, porque se eu vacilar, a imagem pode cair. Então, é aconselhável que seja feito algo com essas abas aqui, né? Que você feche desta maneira aqui. Inclusive, não com a foto dentro, mas não com a foto dentro para não marcar a foto, mas você pode escrever a lápis aqui, fazer uma primeira catalogação no próprio envelope, né? É muito simples, muito útil e muito fácil de fazer, né? Bom, de maneira simples, né? Você pega, marca aqui o espaço com uma relativa folga e com uma régua e estilete você faz o corte muito simples, esse corte aqui, né? Certo? Algumas pessoas mais empenhadas nessas questões de dobra podem usar uma ferramenta para vincar o papel se o papel for mais encorpado, né? Isso ajuda na dobra do papel, né? Para não ficar uma dobra feia, para ficar caprichado, você, né, dobra muito rapidamente
eu vou... Cadê a minha régua aqui? Muito rapidamente eu vou fazer um cortezinho aqui, mostrar o que é o vinco que eu faço aqui. Olha só, eu marco aqui, tiro de lado para não riscar. Lembrem, é muito básico, mas importante, né? Faz parte desse processo de restauro de conservação, né? Bom, o vinco que eu me referi é simplesmente você pegar algo que não seja muito cortante, né, que seja mais arredondado, você marca e faz a dobra, certo? Eu, como sou designer de formação, acabo sendo criterioso um pouco nessas dobras, e aqui você completa fazendo a dobra dos 4 lados, e aí você vai ter, de fato, um envelope bem fechado, né, que proteja a foto, pelo menos temporariamente. O ideal é, obviamente, que depois disso vá para um armário condicionado, né, com umidade, luz, controle de umidade, luz e temperatura, né? Seja ele pastas suspensas, ou seja ele um armário de madeira que enfim, que tenha esses controles, certo? Por fim, depois a gente, para a aula que vem eu seleciono a imagem. Na casa do restaurador existem as caixas de pH neutro, exatamente para guardar as fotos, né? Então, há uma coleção, umas caixas bonitinhas, essa coleção familiar pode ser guardada em caixas devidamente organizadas, que substituem aquela eterna conhecida caixa de sapato, né? E que, enfim, são específicas para isso, certo? Aqui eu não vou cortar toda, mas aqui eu só queria demonstrar o vinco, né? Que eu acho importante para um capricho, assim. Vamos lá. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Nada? E essas sobrinhas de papel vai guardando tudo porque a gente usa, tá? Então, essas sobrinhas de papel, né, Lilian, bem falado, bem lembrado. Aí dá para fazer as cantoneiras, né? Olha só, dá para fazer a cantoneira. Deixa eu abrir uma aqui. Essa aqui tem um durex, mas lembrando que existem fitas durex que são caras, mas para um acervo vale o investimento, né? Que são de reserva, elas têm reserva alcalina, né? Então esses durex não trazem acidez para o papel, né? E são válidos. Por exemplo, eu tirei uma fitinha que estava aqui atrás, grudando essa cantoneira. Mas essa sobrinha de papel, que a Lilian se referiu, né? Depois a gente coloca lá no blog, dá perfeitamente para fazer umas cantoneiras, né? Que ajudam a guardar determinadas imagens que precisam estar no centro de determinada página e que você, obviamente, não vai usar cola, né? Voltando aqui para a minha imagem, eu acho que a gente poderia mostrar, então, o processo de digitalização. Por que uma câmera? Essa câmera já é uma câmera antiga, mas ela é uma câmera full frame, ou seja, ela tem um sensor
que ela tem um sensor que é do tamanho de um negativo 35 milímetros. Basicamente é isso, tá? E ela dá muita qualidade de imagem. Claro, câmeras mais atuais dão muito mais qualidade ainda. O que resulta que quando você digitaliza uma imagem, faz uma cópia dela, você vai poder ampliar essa imagem de maneira considerável, sem perder definição, certo? Então, ela é uma full frame que, ao fotografar, fotografa em alta resolução. Daqui a pouco eu vou fazer um teste e a gente vai ver que uma foto de reprodução dessa foto que eu botei aqui, que é uma foto assim, sem importância, né? Mas é uma foto preta e branca, bem densa, com bastante áreas escuras, ela produz uma imagem de 24 megapixels, ou seja, uma imagem muito grande, né? Uma imagem de alta definição. Algumas câmeras acabam produzindo imagens de mais definição ainda, né? Dependendo da tecnologia, mas uma câmera dessa é mais do que suficiente, né? Ela tem uma aparência de câmera boa, mas ela já é um pouquinho velha. Não, ela ainda tá mandando bem. Que é isso, rapaz? Para fotografia, linda, ela manda muito bem. Opa. Para vídeo, ela fotografa já é em TIFF, sim. Não é exatamente TIFF, porque não é esse o formato, Lilian. CR2, né? CR2. Que eu vou explicar isso. Que é o RAW. Bom, vamos lá. O arquivo RAW, né? Que a gente chama. Que é um arquivo de alta definição fechado. Já explico um pouquinho isso. E aqui a gente tem duas fontes de luz. Dessas fontes de luz, a gente aqui está usando flash porque nós temos flash, né? Então, se eu tenho flash, eu vou usar, obviamente, né? Por que eu uso flash? Porque ao usar o flash, eu consigo fechar o diafragma da câmera e com isso ela gera mais definição ainda. Então, assim, eu consigo extrair quase que o máximo de definição que a câmera pode me oferecer por conta de usar luzes fortes, certo? Eu estou com 2 flashes de 300 watts de potência. Então, só para ter ideia, tem 600 watts de potência incidindo aqui, e isso é bastante luz. Mas daí o pessoal que está em casa diz assim, eu não tenho isso. Ok? Não tem, né? A gente vai para os recursos caseiros, né? A gente tem que lembrar que a câmera de fumigação que a gente sugeriu tem uma receita caseira, né? De uma alquimia ali, de alguns produtos que são antissépticos e que funcionam para eliminar os fungos, né? Se eu estiver reproduzindo uma foto colorida, o flash vai me dar uma luz branca. Branca. 5.700 Kelvin. É luz do sol, equivalente à luz do sol, certo? Então, ela me dá fidelidade de cor. Esse é um ponto fundamental. Se eu regulo bem a minha câmera, ela vai respeitar essa luz. Isso acontece no preto e branco também. Se eu uso o preto e branco, se eu registro como sendo uma luz branca, ele vai respeitar os tons de cinza. Se eu usar com uma luz, uma temperatura de cor diferenciada, ele pode interferir nos tons de cinza. Então, é muito importante que você use uma luz branca como luz do sol, né? Isso a gente ou consegue com o sol ou com o flash, né? Quem tem flash, como nós agora no momento temos, a gente veio para o estúdio, né? Mas não necessariamente precisa ser assim. Eu até estava falando para o Marcelo, antes de começar esse nosso encontro. Quem não tem flash faz o quê? Fotografa num dia de sol em frente à janela. A janela é uma luz excelente, é uma luz do sol difusa, né? Só tem que ter cuidado para que a câmera esteja regulada exatamente para aquela luz, para não haver distorção de tons de cinza nem distorção de cor, né? Ok. Se alguém quiser que eu fale um pouquinho sobre isso, pode perguntar por áudio, inclusive, tá? Daí a Briane perguntou se o flash atrapalha.
Ó, a lógica é o seguinte, a reflexão, ela se dá, a reflexão, como é que eu diria assim, não a polarização, mas a reflexão mesmo, ela se dá em 45 graus. Ou seja, eu coloco uma lâmpada em 45 graus, que vai bater aqui e a luz vai subir para a lente, certo? E neste ângulo, não produz reflexo. E observem o seguinte, ó, eu coloquei aqui, eu vou tirar daqui para facilitar, eu coloquei aqui, ó, um papel branco de base, um vidro que, teoricamente, eu limpei ele, né, mas ainda não está 100%. Por que eu usei um vidro? Para planificar. E esse vidro, ele não vai produzir reflexo por conta do ângulo da luz. Então, é perfeitamente possível você fazer isso. Não é indicado que seja um vidro grosso, porque o vidro não é 100% transparente. E não sendo 100% transparente, ele toma um tom levemente esverdeado que acaba interferindo no registro da cor, certo? Então tem que ser um vidro transparente, fino, muito bem limpo, né? Enfim, e a câmera tem que estar regulada para luz branca, basicamente isso. A câmera bem nivelada, para que não dê distorção no ângulo dos cantos, né? Isso já não ocorre no scanner de mesa, que é bom. Quando você planifica no scanner de mesa, ele não distorce a geometria da foto, né? Por isso precisa estar bem estabilizada a câmera, né? E a gente usa aqui, ó, esse é um tripé, enfim, para isso mesmo, né? Que permite você colocar a câmera bem perpendicular. Bem perpendicular. Daí, claro, precisa um ajuste, né? Um ajuste fino, vamos dizer assim, de ângulo, para que não produza as distorções de ângulo. Alguém perguntou alguma coisa? Não precisa usar o polarizador, tá? Por que não precisa? Porque, é o que eu falei, a reflexão se dá em 45 graus. Se a lâmpada está bem posicionada, não vai dar polarização, né? Ou não vai dar dispersão, você não vai precisar polarizar, na verdade, que é alinhar os raios, né? Porque já está posicionado em 45 graus. Agora, se as lâmpadas não estiverem posicionadas em 45, aí sim teria um problema. Essa técnica aqui serve, inclusive, para livro. Você quer reproduzir um livro, qualquer material, né? Seja planificável, você consegue fazer desta maneira. Ângulo, câmera bem estabilizada, duas luzes em 45 graus. É bom que ela seja difusa, né, que não seja uma luz direta, isso é interessante, né, porque a luz é mais uniforme. E ponto, é isso. Pessoal, aqui só para vocês entenderem que o computador a câmera está conectada no computador, né? Tá? Então eu posso controlar a câmera nos comandos básicos dela aqui por esse software, né? Inclusive o disparo. Bom, aqui assim a gente vê 3 comandos importantes. Mesmo quem não é da área da fotografia, só rapidamente eu vou falar, são as 3 variáveis, né? O tempo, a abertura do diafragma e o ISO, a sensibilidade. Então, a gente tem os comandos básicos da câmera aqui, né? Para fotografar uma imagem, por isso é interessante que num arquivo histórico tenha luz potente, né? Que não precisa ser flash, mas que pode ser LED de potência alta, né? Para que a gente consiga trabalhar com a sensibilidade da câmera menor possível. Muito rapidamente, quanto menor for o ISO de uma câmera, menos ruído tem, certo? Então aqui eu estou com o ISO 200. Eu poderia abrir aqui e botar ISO
100. ISO 100. É o menor ISO dessa câmera aqui, o que gera uma imagem de muita definição. Tá? Ele não cria grãos e isso é muito bom. Só que para eu usar ISO 100, eu tenho que usar muita potência de luz, então eu estou usando flash aqui. Tá? E há uma regra, para quem não é da fotografia, eu não quero me aprofundar nisso, há uma regra de relação, né, de ISO com o tempo, certo? A abertura, isso aqui é importante. Quando você for fotografar, quanto maior for o número, melhor. Ou seja, se você juntar esse F com número alto e o ISO com número baixo, você vai ter a melhor desempenho do registro digital, certo? A maior nitidez que a câmera pode te dar. Uma câmera perpendicular à base da câmera, da mesa, né? Uma base branca, a foto e um vidro bem limpo, né? Um vidro não muito espesso, né? Um vidro fininho, com máximo de transparência, certo? Eu coloco 2 luzes laterais em 45 graus, é importante que seja em 45 graus, para fazer a foto. Não tendo as luzes, me posiciono em frente a uma janela. Aqui eu já tinha feito uma foto, tá? Da foto antiga aqui, e eu vou girar aqui só para vocês verem aqui. Essa foto aqui, se eu der um zoom, vocês vão ver o nível de definição que eu tenho, né? Uma coisa é importante entender: sempre que você digitaliza outra imagem, você registra os grãos da imagem original, certo? Então, não pensem que ao digitalizar uma imagem, tanto por câmera fotográfica quanto por scanner, vocês vão ter, a partir desse momento, uma imagem hiperrealista. Jamais. Vocês vão registrar todos os detalhes desta imagem. Quanto mais qualidade você produzir nessa imagem, mais clareza você vai ver os defeitos da imagem, né? Eu dou um exemplo nesses pontos brancos, né? Aparência de pó de sujeira, problemas de revelação que são nítidos aqui nessa foto aqui, ó. Pelos, né? Registro de pelos que foram feitos lá na hora de fotografar, né? Mas essa é a realidade da foto, certo? Então eu tenho uma foto e, obviamente, depois aqui eu vou fazer todo o processo de tratamento que a foto merece, que ela me possibilita, né? Eu vou trabalhar contrastes, vou trabalhar brancos, vou trabalhar pretos, enfim, aí eu vou trabalhando os atributos que a foto me permite trabalhar, né? E vejam só o seguinte, ó. Ela registrou a foto com todos os defeitos que ela tem. Fica a critério de quem for administrar o acervo, de fazer a reconstituição digital ou não. Mas isso é uma outra etapa que nós aqui não vamos tratar, né? Existem pessoas especializadas em fazer reconstrução de imagem digital, né? Então, é bem por aí, assim, são etapas diferentes do processo, tá? São etapas diferentes do processo. Fechou aqui. Bom, vocês estão vendo essa tela aqui ainda, né? Aqui eu só vou falar de alguns atributos. Bom, aqui, ó, vocês estão vendo o seguinte, ó, tem 2 imagens. Essas imagens aqui foram produzidas nessa foto que eu fiz, tá? E aqui eu tenho um CR2 e aqui eu tenho um JPEG. Só para vocês terem ideia, eu vou na informação dessa imagem CR2. Aqui em cima, ela está me dizendo
os metadados dela estão me dizendo que ela tem 24 megabytes de resolução. Ou seja, é uma imagem grande, certo? Uma imagem muito grande. E aqui ela traz todas as informações técnicas da câmera, certo? Essa outra imagem que está embaixo, ela tem 4,7 mega de resolução, tá? Significa o quê? É a mesma imagem gerada no mesmo momento do clique, só que eu tenho um JPEG que já é de alta definição, porque 4,7 é uma definição boa, né? Mas eu tenho um original de 24 MB. Esse original de 24 MB, ele tem muito mais informação que me permite fazer uma pós-produção muito mais detalhada na imagem, em termos de equilíbrio de cor, em termos do próprio tratamento da imagem, enfim, de correções, de reconstrução, né? E sempre gerando um arquivo grande, que não é o arquivo TIFF, que a Lilian se referiu anteriormente, mas é um arquivo original, é o melhor arquivo que eu posso ter dessa imagem a partir de uma câmera fotográfica, certo? Então, assim, nós indicamos que para digitalizar, se você tiver uma boa câmera, faça com a câmera. Se você não tiver, vai usar um scanner de mesa, certo? E aí vai depender da qualidade do scanner de mesa que vai produzir um original de qualidade ou não, certo? Certo, gente? Eu acho que é isso, então. Para os da Univale eu vou deixar uma provinha de material. Para o Manuel eu entrego lá em BC, e se Briane quiser, entrego também lá em BC para ela. Então tá. Com isso, eu me despeço de vocês. Nosso tempo está chegando no combinado. Valeu, pessoal. Era isso, pessoal. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite. Uma boa noite, Lilian. Mais uma vez, obrigado pelas dicas, ajuda, pelas orientações. Obrigadão, Lilian. Valeu, boa noite.